E aí, tudo certo? Hoje o nosso papo é sobre compressão de mídia digital. Sabe, pode até soar como um assunto super técnico, mas a gente vai entender direitinho como é que aqueles arquivos gigantescos de voz, de imagem e principalmente de vídeo ficam pequenos o bastante para a gente conseguir mandar por aí e assistir todo dia sem problema. Então a pergunta que fica é exatamente essa, né? Como que um arquivo de vídeo, que, vamos pensar bem, é uma sequência de milhares e milhares de fotos em alta resolução, como é que isso consegue ser transmitido pela internet quase em tempo real para a gente assistir um streaming? A resposta para esse milagre da tecnologia moderna está numa única palavra: compressão. E para a gente entender como isso tudo funciona, nosso roteiro de hoje vai ser bem direto. Primeiro, a gente vai ver o princípio básico por trás de tudo. Depois, vamos mergulhar nas duas grandes estratégias de compressão que existem. E para fechar, vamos ver como isso se aplica na prática no nosso dia a dia, com voz, imagem e, claro, com vídeo. Bom, vamos começar pelo começo. Todo o conceito, toda a ideia de compressão de dados gira em torno de um único objetivo, uma única missão: encontrar e eliminar a tal da redundância. Mas o que é essa tal de redundância? Pensa assim, é tipo uma gordurinha digital. São dados repetidos, sabe? Ou informações que simplesmente não fazem falta ali no arquivo. O trabalho todo da compressão é justamente esse: achar um jeito mais esperto, mais eficiente de representar essa informação. Ou, na maioria das vezes, simplesmente jogar fora o que não serve. Ok, então a gente quer eliminar a redundância. Mas como é que a gente faz isso? Basicamente, existem duas grandes estratégias para atacar esse problema. A gente chama elas de compressão com perdas e compressão sem perdas. E aqui a gente vê que a diferença entre as duas é quase filosófica, sabe? A compressão sem perdas, ou lossless, é a perfeccionista. Ela garante que o arquivo original possa ser 100% reconstruído, bit por bit, sem faltar nadinha. É o que acontece quando você compacta um arquivo de texto. A sequência AAAA, por exemplo, vira 5A. É a mesma informação, só que escrita de um jeito mais curto. Por isso que a gente usa esse método para coisas que não podem ter erro, tipo programas de computador ou documentos. Já a compressão com perdas, a loss, é mais pragmática. Ela olha para o arquivo e pensa: o que daqui eu posso jogar fora sem que um ser humano perceba? Ela descarta informação para sempre, se aproveitando das limitações dos nossos olhos e ouvidos. O arquivo final é parecido, mas nunca é idêntico ao original. Essa é a mágica por trás do JPEG, do MP3 e de todo o streaming que a gente consome. Certo. Agora que a gente já sabe a teoria, vamos ver a primeira aplicação prática disso tudo: a codificação de voz. Pensa aí na telefonia, nas chamadas de VoIP que a gente faz todo dia. Na voz, a gente tem dois extremos bem claros. De um lado, tem o PCM, que é o padrão da telefonia mais antiga. Ele é basicamente o áudio bruto, sem muitos segredos, sem compressão pesada. A qualidade é ótima, de referência, mas ele gasta bastante banda, uns 64 kilobits por segundo. Do outro lado, a gente tem os vocoders, que são a base do VoIP e das chamadas de celular hoje em dia. A abordagem deles é totalmente diferente. Em vez de gravar o som, eles criam um modelo matemático do nosso aparelho fonador para recriar a voz do outro lado. O resultado, uma taxa de bits lá embaixo, tipo 8 kilobits por segundo. O preço que se paga é uma qualidade que às vezes são um pouco robotizada, mas funciona e economiza uma banda absurda. Saindo da voz e indo para a imagem. E aqui não tem como não falar do algoritmo mais famoso de todos, né? O JPEG. O JPEG é muito, mas muito esperto. Ele ataca a redundância em duas frentes. A primeira é a que a gente chama de redundância espacial. Imagina uma foto de um céu azul. Um pixel do lado do outro vai ter uma cor muito, muito parecida. Para que guardar a informação de todos eles, né? A segunda frente é a irrelevância perceptual. E essa é genial. Ela basicamente explora as falhas da nossa visão. Tem certos detalhes, certas nuances de cor que o olho humano simplesmente não consegue enxergar direito. O JPEG sabe disso e joga essa informação fora. Simples assim. E como ele faz isso? É como se fosse uma linha de produção com 4 passos. Primeiro, a imagem é toda fatiada em bloquinhos de 8 por 8 pixels. Depois, entra em cena uma ferramenta matemática bem poderosa, a transformada discreta de cosseno, ou DCT, que vai reorganizar os dados de cada bloquinho. Em seguida, vem o passo mais importante de todos, a quantização. É aqui que a mágica da perda de dados acontece. E por último, o que sobrou de tudo isso é codificado de forma bem eficiente. Tá, mas o que diabos essa tal de DCT faz? Pensa nela como um organizador de bagunça. Ela ainda não joga nada fora, mas ela pega a informação dos pixels daquele bloquinho e separa tudo em duas pilhas. Numa pilha, ela coloca as informações gerais de cor, a essência do bloco. Na outra, ela coloca os detalhes finos, as texturas, as bordas.
E é essa organização que prepara o terreno para o grande gol. E com a informação toda separadinha, bonitinha, a gente chega no momento crucial, o verdadeiro pulo do gato de toda a compressão com perdas. É aqui na quantização que a coisa acontece. Lembra daquela pilha de detalhes finos que a DCT separou? O algoritmo simplesmente pega boa parte dela e joga no lixo. Ele assume que a gente não vai nem sentir falta. Além disso, os valores que sobram são arredondados, simplificados. É um processo brutal, mas é aqui que o arquivo encolhe de verdade. Toda vez que alguém fala em qualidade do JPEG, é do nível de agressividade dessa etapa que a gente está falando. Ok, já vimos voz, vimos imagem. Agora vamos para o chefão final, a codificação de vídeo. E aqui o jogo muda, porque entra uma nova dimensão no problema da redundância. Pensa bem, um vídeo nada mais é do que uma sequência de fotos, os tais quadros ou frames, passando bem rápido. Então, claro, ele tem toda aquela redundância espacial que a gente viu no JPEG dentro de cada quadro. Mas a grande sacada do vídeo é a redundância temporal. De um quadro para o outro, quase nada muda. A cena é praticamente idêntica. Seria um desperdício gigantesco salvar a imagem inteira 24, 30, 60 vezes por segundo. E para explorar essa redundância temporal, os codecs de vídeo usam tipos diferentes de quadros. O primeiro deles é o quadro I, ou intraframe. Pensa nele como uma foto completa, um JPEG. Ele não depende de mais ninguém. É o ponto de referência, a âncora do vídeo. E por ser uma imagem completa, ele é, de longe, o quadro mais pesado. Aí a coisa começa a ficar interessante com o quadro P, o preditivo. Ele é bem mais econômico. Em vez de guardar a imagem toda, ele olha para o quadro que veio antes dele e armazena só o que mudou, só as diferenças. É como se ele dissesse, sou igual ao anterior, só que essa parte aqui se mexeu. A economia de espaço aqui é gigantesca. E para fechar, a gente tem o campeão da eficiência, o quadro B, de bidirecional. Esse é o ninja da compressão. Ele é tão esperto que, para descrever o que mudou, ele olha não só para o quadro que veio antes, mas também para o quadro que vem depois. Ele olha para o futuro. Isso permite a maior compressão de todas, mas tem um preço. Exige muito mais do processador para codificar e decodificar. E uma ferramenta essencial para fazer os quadros P e B funcionarem é o tal do vetor de movimento. É uma ideia simples e genial. Em vez de descrever pixel por pixel como um objeto mudou, o codec manda uma instrução curta e grossa, tipo, ei, pega aquele bloco de pixels da pessoa andando e só move ele 10 pixels para a direita no próximo quadro. É muito mais eficiente do que enviar toda a informação do bloco de novo. E essa tabela aqui resume perfeitamente o jogo de xadrez que é a codificação de vídeo. O quadro I é grandão, mas é independente e leve de processar. O quadro P já é médio, depende do passado e exige um pouco mais de processamento. E o quadro B é o menor de todos, mas depende de todo mundo e exige muito da máquina. Um vídeo que a gente assiste por aí é uma mistura inteligente desses três tipos, uma sequência bem calculada para equilibrar tamanho e qualidade. Então, para a gente amarrar tudo, fica claro que compressão de mídia digital não tem nada de mágico. É pura engenharia, um processo muito inteligente focado em remover informação. Seja informação repetida, a tal da redundância, ou informação que a gente simplesmente não consegue perceber. E tudo isso leva a gente a pensar no futuro, né? Com resoluções 4K, 8K se tornando padrão, com realidade virtual, realidade aumentada. Será que os métodos que a gente usa hoje vão dar conta do recado? Qual vai ser o próximo grande salto na tecnologia de compressão que vai permitir a gente lidar com essa avalanche de dados que não para de crescer? Bom, a busca por mais eficiência com certeza continua.